Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui, se inscreva. E também eu quero agradecer as pessoas que já se inscreveram. Eu tenho lá no Facebook vários amigos e eu mandei um comunicado a cada um deles que pudesse me ajudar se inscrevendo aqui no canal. Uns se inscreveram, outros ainda não se inscreveram, mas todo mundo é livre para ajudar naquilo que pode. Que Deus abençoe a cada um. Então hoje a lição que nós iremos tratar é a lição 8. O ministério de evangelista. Isso é muito importante. E o textuário diz uma coisa bem interessante. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Ele era responsável pelaquela igreja local, ele era o pastor, mas ele deveria fazer o trabalho de evangelista, porque isso é um dom de Deus. E a introdução diz o seguinte: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Então, se você tem esse dom de ser um evangelista, de evangelização, você tem que sair e pregar a palavra do Senhor. Porque ser evangelista é aquele que transmite o evangelho. Nós chamamos isso de evangelização. Evangelização é a transmissão do evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho era uma palavra usada muito antes do cristianismo. A palavra evangelho surgiu como quando algum daqueles imperadores nasceram lá de Roma, que era um dos principais, nasceu, e aí sobre o nascimento dele foi levado uma notícia, uma boa notícia, uma nova notícia. Mas com o passar do tempo, os cristãos, nós trouxemos essa palavra para significar que aquilo que pregamos de Cristo é boas novas para o mundo. Então, pregar o evangelho é importante. Então, o evangelista tem essa função. Claro que hoje em dia as pessoas olham essa questão da evangelização e de evangelista como aquele que tá subindo de posições e cargos. O evangelista se acha superior ao presbítero e ao diácono. Graças a Deus que na igreja primitiva não tinha isso, mas hoje, nossos dias, tem. Então as pessoas acreditam dessa forma. No tópico 1 aqui, Jesus envia os 70. Aí ele fala que no subtópico 1, são poucos os que anunciam. Na verdade, isso aqui é real. São poucos os que anunciam o evangelho. Porque pela quantidade de pessoas não salvas, ainda é muito maior em relação às pessoas que conhecem a palavra de Deus, o evangelho. E eu digo para vocês que só na Índia e na China há mais não cristão do que cristão em todo o mundo. Quando eu falo cristão, eu estou incluindo aqui evangélicos, católicos e algumas pessoas incluem até os espíritas, porque de certa forma o autoespiritismo eles têm esse lado também de cristianismo. Mas com todos eles juntos, eles não conseguem superar a quantidade de não crentes na Índia e na China. O que nós sabemos que há pelo menos 1000 tribos que não tem sequer um trecho do Evangelho na sua língua. Até eu, quando estava fazendo a faculdade de pedagogia, um professor meu de filosofia e sociologia, o nome dele é professor Galileu, eu falo o nome dele aqui porque é um homem muito sábio, uma pessoa que eu aprendi muito, embora ainda não tenha vindo para esse lado do Evangelho, mas em relação ao assunto secular ele é muito inteligente
E ele disse que ele viajou para um certo lugar em que as pessoas não sabiam quem era Jesus. Falava Jesus, ninguém sabia. Mas quando alguém perguntava, vocês conhecem o Pelé? O Pelé aqui do Brasil, aquele jogador de futebol. Todo mundo conhecia. E ele ficou, que coisa mais louca. As pessoas conheciam Pelé naquele lugar, mas não conheciam Jesus. Para vocês terem uma ideia, ele não é evangélico, esse professor, ele não é evangélico, ele estava falando isso com uma experiência, ele estava viajando e tudo e viu. Para vocês perceberem o quanto é grande a seara. E lamentavelmente, como diz a revista aqui, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Isso aqui é lamentável naquele tempo e no nosso tempo, porque muitas vezes nós não falamos de Cristo, nós não pregamos a Cristo, nem a ressurreição, nada. Nós falamos daquilo que nós cremos. E o que é que as pessoas fazem aí fora? Em vez de pregarem a Cristo, eles pregam o quê? A placa da sua igreja. E aí há toda aquela briga entre os evangélicos. A minha é verdadeira, a sua é falsa, a minha é quente, é avivada, a tua é fria, a minha é intelectual, a sua não tem conhecimento de nada. E aí tem aquela briguinha boba porque há toda aquela defesa em relação da placa da igreja. Mas aqui o subtópico diz que são poucos que anunciam, realmente isso é verdade. Subtópico 2, enviados para o meio de lobos. Enviado para o meio de lobos, isso daí requer coragem e força, porque dependendo do que você crê e a firmeza que tem a sua fé, você desiste na primeira situação. Então tem algo que eu grifei aqui. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Jesus Cristo. Então, ir anunciar o evangelho é ir para o meio de lobos. Por quê? Hoje em dia, aqui no Brasil, é muito fácil. Eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor. Não vai acontecer nada comigo, pelo contrário, tem pessoas que viraram pastores, foram consagrados a pastores e mudaram de vida financeiramente, não espiritualmente. Então, muitos querem esse status para se apresentarem da melhor forma diante do povo. Mas eu queria ver se fosse aquela perseguição que acontecia na igreja primitiva, se alguém queria ser alguma coisa. Porque naquele tempo, se você queria ser consagrado ou indicado a alguma posição ministerial, você tinha sua cabeça a prêmio. E só fazia isso quem tinha verdadeiramente fé em Jesus Cristo. A maioria de pastores aí que são bem assalariados, eles se colocam como homens fiéis a Deus. Eu queria ver se tirasse toda essa fortuna, tirasse todo esse dinheiro dele e deixasse ele viver com salário mínimo, como vive às vezes um membro, e continua fiel a Deus, se eles continuariam ainda naquela igreja ou se eles receberiam um convite de outras igrejas fazendo propostas melhores. Eu já vi em convenções, né, de hoje, brigas por campos, por setores, né, de hoje isso. Há uma briga só pelo lado financeiro. Então é muito fácil ser pastor hoje em dia, evangelista. Então é por isso que eu não tiro o chapéu para nenhuma pessoa de posição ministerial que não tenha nenhum compromisso com o evangelho. Você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser apóstolo, bispo. Se você não tiver compromisso com a palavra, para mim, o seu ministério é uma piada. E eu não vou levar a sério essas pessoas, como eu fiz um vídeo, que o ministério de uma pessoa sem a palavra é piada. E isso é verdade, é piada, não adianta. E querem mostrar aí poder, autoridade, só for poder da carne, poder do orgulho. Então eu não tiro o chapéu para essas pessoas, eu tiro o chapéu sim para homens de Deus. Tem pastores que eu conheço que são homens de Deus, homens que têm compromisso com a palavra. E esse sim, eu tiro o chapéu, eu estou pronto a ouvi-los e ajudá-los naquilo que for necessário de acordo com as minhas condições. Essa é a grande realidade. Subtópico 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Sim, vou ler algo que eu grifei aqui. Quando voltaram da missão, os evangelistas
maravilhados, surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então aqui eles ficaram extremamente impressionados pelo poder que havia no nome de Jesus, porque saíram com fé. Eles foram comissionados por Cristo, esses 70, e fizeram coisas muito importantes, mas muito mais do que isso. Jesus disse que era mais importante o nome deles estarem escrito. Sim, isso era importante no ministério, os milagres, as maravilhas, mas o importante é estar o seu nome escrito no livro da vida. Se Deus te usa nos milagres, amém, Deus te abençoe. Mas não pense que isso garante a tua salvação, porque é importante o teu nome estar escrito lá. Mas esses sinais devem seguir, sim, as pessoas que saem para pregar o Evangelho, porque Jesus nos deu essas condições. Subtópico 2, a grande comissão, o alcance da grande comissão. Vou ler aqui que diz aqui o texto. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a grande comissão dada por quem? Por Jesus Cristo. Então a grande comissão é o seguinte: nós devemos fazer discípulos, nós devemos ir e pregar o Evangelho. Mas onde é que está o grande erro das igrejas atuais em relação a isso? Em não conseguir interpretar esse texto. Porque a gente tem que entender as três chaves do evangelismo. Quais são as três chaves do evangelismo? Vinde, ficai e ide. Aí dá tudo certo. A pessoa vem, aceitou Jesus e é o primeiro amor, está ali. Ficai para aprender, para estudar, para entender a doutrina da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, aprende, ficai, depois que ele estiver instruído e aquilo que ele for ensinar ele tem certeza do que ele está falando, aí ele vai. Que aí ele vai falar com firmeza, ele vai falar com entendimento, mas o que está acontecendo? As pessoas, estamos pregando o Evangelho, vinde. A pessoa está vindo, toda empolgada, primeiro amor, está admirada pelas coisas que Jesus tem a oferecer em relação ao Evangelho. Então essas pessoas estão querendo fazer alguma coisa. E aquele obreiro, aquele líder, por falta de visão, por falta de estudo, pega essas pessoas que vêm e já manda ide. E aí elas vão. Só que elas vão sem conhecimento, elas vão só com a empolgação, elas vão só com aquele entusiasmo, mas isso não é o suficiente. Aí pega um testemunho de Jeová, vai passar vergonha, pega até um espírita, até um católico, vai passar vergonha e volta frustrado. E tem as pessoas até que nem permanecem mais porque acham que aquilo que ela havia aceitado era mentira e aquilo que ela ouviu da boca de uma seita era verdade, e aí ela se decepciona. Então, aprendam hoje as três chaves do evangelismo. Vinde, ficai e ide. Vinde, aceite a Jesus. Ficai, se prepare, tanto espiritualmente como a leitura, os estudos teológicos, e depois ide, tanto com a unção como o conhecimento, graça e conhecimento. Aí tudo vai dar certo. Essa é a grande realidade. Subtópico 2. O mundo está dividido em dois grupos. Ok. Então os dois grupos que ele fala aqui são os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condições socioeconômicas do homem. Então, se tem os que creem e não creem, e o que crer for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Isso é uma outra situação, mas devemos pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não significa você chegar lá e dizer que a pessoa vai para o inferno, dizer que a pessoa está condenada, porque tem gente precipitada, tem crente precipitado. Não, você vai para o inferno, você é criatura, como se fossem racionais. Não, não é assim. Quando você vai pregar o Evangelho, você tem que falar de Jesus, você tem que falar da salvação. E a pessoa
vai ouvindo e ela vai entendendo que a vida dela, que ela está levando, não se encaixa naquilo que você está falando. Então ela tem a compreensão, ela tem o entendimento, a compreensão de que ela precisa aceitar Jesus. Porque quando você fala, você vai para o inferno, a pessoa já se fecha e não quer ouvir mais nada de você. E também outra coisa, pare de chamar as pessoas de criatura. Porque quando você chama uma pessoa de criatura e você filho, parece que a pessoa é um cachorro, um irracional, é um gato, é uma galinha, um porco. Pare com essa conversa fiada. Isso não é verdade. Quando Adão e Eva pecaram com o Senhor, eles deixaram de ser filhos? Não. Então é isso que devemos entender. Então todos aqueles que não aceitaram Jesus continuam sendo filhos de Deus, sim, mas filhos por criação. Adão e Eva eram filhos de Deus antes do pecado, e depois que eles pecaram, deixaram de ser filhos de Deus? Não, continuaram sendo filhos de Deus depois do pecado, mas filhos por criação. Só que acontece com a vinda de Jesus, há um degrau especial, um degrau a mais, que é filho por adoção. Aí a gente tem que explicar para a pessoa, você é filho por criação. Mas se você quiser subir um degrau a mais, aceite a Jesus que você vai ser filho por adoção. Não chamar a pessoa de criatura, que isso aí é uma ofensa, uma grande ofensa. Vamos aqui, subtópico 3, a grande comissão hoje. Aí ele fala aqui que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Isso acontece aí fora realmente. Onde chega o pensamento de Karl Marx, o pensamento marxista, infelizmente tem cristãos marxistas. Tem a teologia da libertação de Leonardo Boff, que apoia o marxismo. Eles acreditam que não tem nada a ver Karl Marx em relação à religião, mas tem a ver sim. O comunismo não aceita a religião, não adianta. Como se interpreta que duas coisas Karl Marx queria destruir, o capitalismo e a religião. Karl Marx dizia que a religião era como um travesseiro na cabeça do cristão que fazia ele ficar conformado. Então isso acontece aí. Se o Brasil um dia vier a ser um país extremamente comunista, socialista, de tal forma que proíba tudo e anule o capitalismo, aí vocês vão ver um Brasil sendo uma Venezuela ou Cuba, ou Coreia do Norte, como os países comunistas aí você vai ver o que é a dificuldade em pregar o Evangelho. Terceiro tópico, dons ministeriais de evangelista. Aí tem aqui o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Aí tem aqui, o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Então o evangelista é isso, ele não quer ficar lá no púlpito com o peito estufado e o nariz empinado, não. O evangelista ele tem vontade de sair e pregar o evangelho. Ele não está nada acima de pastor, nem acima de diácono, não. Ele só quer fazer pregar o evangelho. Felipe era diácono e também era evangelista. Isso quer dizer que ele recebeu uma credencial? Não, não tem nada a ver. Nós queremos credenciais. Subtópico 2, o papel de evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Pelo menos deveria ser isso. E aí também começa a plantar comunidades. Aqui fala que plantador de igreja. Não, é plantador de igrejas só se for um sentido de pessoas. Pregar e aquela pessoa vai virar igreja. Não construir igreja. O evangelista não tinha, da igreja primitiva, não tinha nenhum pensamento de construir uma igreja e colocar um pastor lá, não. Ele pregava o evangelho e ali as igrejas que eram pessoas se estabeleciam. Essa é a grande realidade. E ele pregava isso aí com amor às almas. Subtópico 3, a finalidade do ministério de evangelista. Qual é a finalidade? Espera-se desse obreiro que o fundamento dos seus ensinos seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo.
Exemplo de Filipe. Então, eles têm que ter esse conhecimento, ele tem que ter esse amor, esse fundamento em Jesus Cristo. Vou pregar Jesus Cristo, não vou pregar a placa da minha igreja. Porque se eu saio para a rua como evangelista e começo a pregar a placa da minha igreja, que é a Assembleia de Deus, ou aqui prega só Deus é amor, cadê Cristo? Não, o fundamento é Cristo, é Jesus. Então a pessoa pode seguir qualquer religião que diz respeito à denominação, mas que sirva a Jesus Cristo. Isso é importante. E aí, tem aqui o exemplo de Filipe, que ele pergunta para aquele cidadão que estava ali: entendes tu o que lê? Hoje é diferente. Aí esse cidadão fala o seguinte: não tem ninguém que me diga, não tem ninguém que me explique. Aí Filipe senta do lado dele e começa a explicar o texto bíblico. Hoje é diferente. É o pecador que diz: tem certeza no que diz? Os pecadores estão falando isso para os crentes. Os crentes começam a falar, tudo sem base, sem estudo, sem nada. Acho que só o lado espiritual. Enquanto que aquele Filipe entende o que lê, ele falou: não tem ninguém que me explique. Hoje em dia o pecador a gente fala: entende o que lê? E aí olha para mim: e você tem certeza no que diz? Porque a maioria dos crentes hoje não tem certeza no que diz. E a prova, para que eu não saia aqui como mentiroso, domingo agora, vá na escola dominical, em todas as igrejas evangélicas você vai ver a quantidade de pessoas que não vão para a escola dominical, que não estudam a palavra do Senhor. Aí querem ensinar, querem falar, vão ter que passar vergonha, meu. Eu quero até que passe vergonha. Esses crentes que não querem nada com o estudo da palavra do Senhor, tem que passar vergonha, para tomar vergonha na cara e começar a estudar a palavra do Senhor e levar as coisas de Deus a sério. Não querem nada com a escola dominical, não querem nada com os cultos de ensinamentos, que em outros lugares são cultos de doutrina, mas que seja um culto de doutrina realmente, que pregue a palavra, não pregue as regras da igreja, porque às vezes a igreja só prega as regras, as normas da igreja, que as pessoas acham que aquilo é doutrina da Bíblia, aí acaba levando isso para frente, aí aquele ímpio que às vezes lê e sabe a diferença entre doutrina e costume, acaba fazendo ele passar vergonha. Então vamos pregar a doutrina da Bíblia, vamos aprender o que está na Bíblia. As regras da nossa igreja, as normas da nossa igreja vai ser respeitada sim, nós estamos lá, respeitamos, mas vamos pregar a Bíblia, porque isso é importante. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que venhamos a ter amor pelas almas e pregar, seja na igreja, seja fora da igreja, seja através de vídeo como eu faço, ou você também pode fazer, ou através de escritos, apostilas e livros. Mas vamos pregar o Evangelho. Quem salva é Jesus. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é Jesus. Pregue, coloque a semente que o Espírito Santo vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados.